Ana, quais as conquistas práticas que você entregou para suas eleitoras do antifeminismo? Eleitoras ou eleitores no geral? Eleitoras. Eleitoras, tá. Nós podemos começar... Você tem 3 minutos. É só que... É só isso? Pode... eu posso sugerir... Queremos definir feminismo antes de começar ou não? Não, depois? Não, tudo bem. Pode ser uma das perguntas. Acho que todo mundo define esse negócio tanto. Tá certo. Então você fez uma pergunta sobre quais as nossas entregas práticas para o meu eleitorado, que é feminino, mas eu gostaria até de esclarecer sobre isso. Nós temos a aprovação de uma lei sobre violência contra a mulher, que é a lei 19.037, que foi publicada em 2024, sancionada pelo nosso governador, que é o governador Jorginho Melo, e é uma lei que consolida as políticas públicas para obrigar a notificação compulsória de violência doméstica quando uma mulher entra no sistema de saúde. Você pode pesquisar essa lei depois, Lei 19.037 de Santa Catarina. É uma delas, eu vou falar sobre ela para começar e depois posso falar sobre as demais. Pois bem, por que nós apresentamos essa lei? De muitas formas, o movimento feminista defende que existe, a sua existência se justifica pela defesa da mulher com relação à violência doméstica, estupro, abuso. Então as feministas se definem como aquelas que basicamente monopolizam a luta em defesa da mulher. Eu não acredito que quem defende a mulher contra a violência, abuso ou qualquer tipo de violência necessariamente precisa ser feminista. Também não acredito que só as feministas fazem essa defesa. Então, essa nossa lei faz com que quando uma mulher ingresse no sistema público de saúde machucada, alegando que sofreu violência, que ela não possa acobertar o seu agressor. Por que nós apresentamos essa lei? Recentemente, as feministas apresentaram postulações através de normativas técnicas do aborto. O que isso significa? O aborto não é legalizado no Brasil, em todos os casos, como seria do agrado das feministas. Ele só tem digamos assim, um excludente de ilicitude para alguns casos, e muitas feministas defendem o aborto até o 9º mês, em todas as situações, etc. Para conseguir promover essa pauta do aborto, estou explicando por que essa lei existe, para conseguir promover essa prática do aborto, as feministas usam essa temática do estupro, do aborto em caso de estupro. E elas apresentam, já que não conseguem aprovar uma lei, porque o Congresso é majoritariamente contra, porque o Brasil também é majoritariamente contra o aborto, como elas não conseguem aprovar uma lei via Congresso, elas tentam isso através, por exemplo, do Judiciário, ADPFs, e também através de normas técnicas que podem ser ministradas por conselhos ou pelo Poder Executivo. Então, uma dessas normas técnicas em defesa do aborto, que chamava o bebê de lixo, de restos, de resíduos, numa dessas normas técnicas estava descrito que a mulher que procurasse o sistema de saúde para abortar um bebê, para fazer o abortamento, que ela não precise notificar nada, não precisa informar as autoridades policiais sobre o autor ou o caso do estupro que ela sofreu. Lembrando que o aborto é permitido em caso de estupro. Então, se uma mulher entra na maternidade, desde a lei do minuto seguinte da presidente Dilma, uma mulher entra na maternidade e diz: eu fui estuprada, quero abortar. No Brasil, hoje, ela tem o direito de abortar imediatamente. Imediatamente. O aborto é realizado sem que ela precise apresentar documento algum. No entanto, muitas mulheres mentem a esse respeito. Algumas mulheres procuram um aborto de forma ilegal e conseguem apenas com esta alegação. Para proteger as mulheres que abortam criminosamente, o movimento feminista faz normas técnicas, e nessas normas técnicas estão alguns conselhos, como uma que foi apresentada em Santa Catarina, onde que constava que os médicos, os enfermeiros, as pessoas que atendessem essa mulher não precisavam notificar as autoridades policiais a respeito da violência que essa mulher sofreu. Qual é a justificativa das feministas? Que a mulher que já realizou um aborto em virtude de um estupro, ela vai ser revitimizada com o processo que vai avaliar esse estupro. Qual que é o nosso entendimento? Meu entendimento é que existe uma disputa entre direito individual e direito coletivo, e se alguém estuprou uma mulher, essa pessoa que estuprou esse homem que estuprou essa mulher, ele está solto e ele pode estuprar outras mulheres. Então, por mais que a mulher se sinta revitimizada, o poder público pode e deve, na verdade já existe uma lei federal que diz que o poder público deve perseguir esse estuprador, deve investigar esse caso. É um caso de ação penal incondicionada, ou seja, mesmo que a vítima não queira denunciar o seu estuprador, o poder público tem que investigar esse estupro. Isso é uma obrigação que o Estado cumpre para defender todas as mulheres catarinenses ou brasileiras, todas as mulheres que são hoje
que estão à mercê ou são vítimas de estupro. Então, uma mulher, quando ela procura, desde que nós aprovamos essa lei estadual, que na verdade é um reflexo de uma lei federal, a 19.037, uma mulher que alega que sofreu um estupro, ela precisa as autoridades precisam ser notificadas. Quais autoridades? Especificamente, principalmente a Polícia Civil, para que a Polícia Civil pratique e possibilite a persecução penal desse marginal, desse bandido, desse criminoso que estuprou uma mulher. Então essa é uma das nossas leis estaduais em defesa da mulher, lembrando que não é, como eu sou deputada estadual, eu não posso legislar amplamente sobre Código Penal, por exemplo, Código Civil. A competência do deputado estadual é bem regionalizada. Réplica. Eu achei interessante ela usar a palavra avaliar um estupro. Engraçado, vai dar nota 0 a 10. E é interessante aí perseguir a mulher ou perseguir o estuprador. Mas eu entendo que é uma lei que de fato atende às pessoas as mulheres que elegeram que... E eu, assim, concordo completamente que todo crime deve ser investigado. Especificamente um crime dessa natureza. Se você entende, tem capacidade de entender o que aconteceu, qualquer pessoa, não há por que você não querer que isso seja investigado, evidentemente. Quer dizer, há muito porquê, né? Porque tem gente que passa por isso e isso acontece dentro da sua casa e você pode morrer se acontecer da pessoa ser chamada à delegacia. Quer dizer, tem muitas coisas para serem consideradas no porquê que quando uma mulher quando ela sofre violência, ela não denuncia. E a minha única consideração é que, na minha opinião, a primeira coisa é acolhimento. Não julgamento para alguém que está passando por qualquer situação de violência. Eu não sou a favor de que ninguém seja julgado injustamente ou que ninguém seja perseguido, porque se a pessoa tá ali, se aconteceu alguma coisa... Quer dizer, em geral, quando você passa por esse tipo de situação, mulheres adultas, elas recebem uma pílula do dia seguinte, né? Se você sofre essa violência, consegue reconhecer e você vai para o IML, você passa por um exame, depois você passa por um exame médico que já te dá a pílula. Então, assim... Se você é uma mulher adulta, as chances de você não estar desenvolvendo nenhum sintoma decorrente da pior violência que, na minha opinião, a mulher pode sofrer, que é a sua dignidade, isso não deveria nem ser necessário, né? Mas, infelizmente, acontece. Eu só acho que a gente deve acolher. Agora a sua pergunta, Ana, para ela. Certo. Antes de eu perguntar, eu quero só esclarecer. Então, você tem 3 minutos, Sim. Pode usar isso para esclarecer e no final faz a pergunta. Eu entendo perfeitamente que você disse, talvez o teu incômodo com a palavra perseguir venha do fato de eu ter citado a persecução penal, mas é porque persecução penal não contra a vítima, mas contra o estuprador, né? E muitas vezes a falta de provas ou a falta de... Uma mulher deixar de denunciar um estuprador faz com que não se realize a persecução penal, aquele cara fica solto. Então a nossa lei faz com que o médico, o enfermeiro que recebeu uma mulher que alega violência, mesmo que essa mulher diga por inúmeras razões me sinto mal, não quero ser revitimizada, eu não quero responder, eu não quero levar adiante esse processo, eu não quero depor, que as autoridades prossigam com a investigação, mesmo que a vítima não queira. Pois bem, eu achava interessante que nós tivéssemos definido superficialmente o feminismo, mas vamos deixar isso para lá por enquanto então. Pois bem, o movimento feminista em tese diz que, além de dizer que defende a mulher, o movimento feminista também diz que luta por igualdade. Essa expressão é muito recorrente nos livros das principais autoras feministas, tanto das de primeira onda, segunda onda, terceira onda. As feministas sempre falam que lutam por igualdade. E não só uma igualdade civil, jurídica, mas igualdade social, igualdade plena. Pois bem, nós temos 4 episódios bem recentes na história do Brasil que eu gostaria de apresentar. Talvez, eu sei até que a Raquel já conhece um desses casos, mas vamos aos 4 casos e depois eu faço a minha pergunta. Em abril de 2024, em São Paulo, alguns homens advogados tentaram propor a criação de uma comissão do homem advogado. Por quê? Porque já existe a comissão da mulher advogada. Então eles tentaram fazer a comissão do homem advogado para discutir algumas leis que podem ou não favorecer os homens ou não, né? Enfim, todos os direitos que qualquer um tem, o idoso tem, a criança tem, o adolescente tem, de ter órgãos e secretarias que o representem. Da mesma forma, os homens tentaram criar a comissão dos advogados.
dos homens advogados. E eles foram impedidos, foram muito criticados, violentamente criticados, perseguidos pelas feministas que disseram que é legítimo haver uma comissão da mulher advogada, mas não é legítimo haver uma comissão do homem advogado. Nós temos também, isso aconteceu numa OAB, né? Mas nós temos também o caso de coisas semelhantes a essa que acontecem, por exemplo, no Ministério Público e no Tribunal de Justiça, ou seja, no Judiciário. Exemplo, eles têm núcleo da mulher, núcleo de gênero, coordenadoria da mulher, mas nenhum movimento semelhante com relação aos homens. Tem um MP pró-mulher, não tem um MP pró-homem. Nós temos também o caso das Assembleias Legislativas. No Poder Legislativo, nós temos Procuradoria da Mulher, Secretaria da Mulher, Bancada da Mulher, Observatório da Violência contra a Mulher, mas também não há nada semelhante nas Assembleias Legislativas. A gente poderia falar também sobre educação. Na educação nós temos bolsas, patrocínios, editais especiais, chamados especiais para mulheres, CNPq, FINEP, enfim, órgãos vinculados à educação. Por exemplo, existem poucas mulheres nas áreas de ciências duras, então faço um programa de inclusão das mulheres nesse sistema, nessas áreas onde elas são minoria. Mas não existe nenhum programa semelhante para incluir os homens nas áreas onde eles são minoria. Exemplo, psicologia, pedagogia, enfermagem. Por fim, a gente poderia citar também o caso do Distrito Federal, recentemente. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em julho, agora nós estamos em julho tem o dia 15, que é o dia do homem, que ninguém liga, né? Mas existe. E nesse dia 15 de julho, a Defensoria Pública tentou promover um evento chamado Homens Extraordinários. E aí a Defensoria Pública teve que pedir desculpas pelo seu evento, mesmo que a própria Defensoria Pública já promova um evento chamado Mulheres Inspiradoras. Além disso, a Defensoria Pública do Distrito Federal também promove o Dia da Felicidade, o Dia dos Namorados, o Dia do Indígena, o Dia do Trans e até o Dia do Star Wars. Mas teve que retirar o seu evento do Dia do Homem, que era o evento Homens Extraordinários. Então, a minha pergunta para Raquel é: você reconhece que essas práticas feministas que acontecem em nível estadual, municipal, nacional, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo, que essas práticas são desiguais? A minha primeira pergunta é: você reconhece que elas são desiguais? E se você reconhece ou não, mas como é que concilia essas práticas que são documentadas com o discurso, com a propaganda que o feminismo faz de igualdade? Boa pergunta, eu fiz vídeo sobre isso, acho que você viu, né? Eu vi da Defensoria Pública, achei bom. Muito bem. Bom, eu vou dizer que, na minha opinião, o feminismo luta pela equidade. Equidade não é igualdade. Então, a gente está começando, de algumas maneiras, a tentar corrigir discrepâncias. Se você for olhar no judiciário, se você for olhar no mundo, as mulheres ocupam poucos espaços ainda em relação a homens em muitos desses ambientes que você citou. Então, esse é um motivo para você ter um comitê para fomentar. E eu concordo que a gente tinha que ter comitês para fomentar, por exemplo, a presença masculina em funções como escolas, professores, para que meninos e meninas tenham as duas, né, ou cuidadores. Eu acho muito importante que os dois lados estejam sendo atendidos, tá? Então, não acho necessariamente que você ter um grupo olhando para as mulheres quer dizer, significa que você está discriminando os homens. Quer dizer que você está tendo um olhar para um lugar onde as mulheres ainda precisam de estratégias para se unir, para se encontrar e para avançar, porque muitas vezes a gente chega em espaços onde você, imagino que no seu caso, não sei, espero que não, mas que é fácil de você sofrer perseguição ou violência, ou de ser difícil entrar, porque são ambientes considerados muito masculinos, e acho que esse tipo de iniciativa das mulheres se unirem nesse sentido, é só elas se unirem. Né? Não precisa ser uma coisa contra o outro. Agora, quanto a essa segunda iniciativa sobre a qual você falou, sobre a da Defensoria no Distrito Federal, eu fiz um vídeo dizendo que eu discordo que as mulheres tenham achado que de cara esse seria um evento contra mulheres, porque foi isso, né? O evento se chamava Homens Extraordinários, se chamaria, e nesse evento, só com o anúncio do evento, eles foram tão criticados que eles cancelaram e pediram desculpas. E o meu questionamento, porque eu não expliquei ainda, mas vou falar um pouquinho sobre isso, acho que eu tenho um tempo sobrando. Sim, então acho que eu tenho mais. Eu falei muito. Sim. Eu faço uma coisa que eu chamo de feminismo conciliatório, porque eu acho que a gente tem que chegar a espaços de consenso. Então, o meu objetivo não é antagonizar necessariamente, mas tentar a equidade mesmo. Então, assim, eu acho que para a sociedade avançar, é muito importante que os homens tenham espaço. Porque se as mulheres estão saindo do lugar que elas estavam historicamente, falando a respeito disso, se unindo para tentar
galgar espaços. Os homens têm que começar a entender que tipo de masculinidade é essa. Não necessariamente os homens, para falarem, estarem juntos, eles vão estar fazendo um discurso de ódio contra mulheres. Eu acho que a resposta das mulheres a esse evento, Homens Extraordinários, foi ruim, porque a gente tem um aumento gigante de movimentos que, de fato, desvalorizam as mulheres, que, de fato, são de ódio às mulheres. Então, elas viram o título do evento, que eu não sei qual era a programação. Pelo que eu li, podia ser alguma coisa, inclusive em relação a cuidados médicos, etc. Se fosse para os homens se encontrarem e debaterem a masculinidade, quem eles são no mundo agora, como se tornar um homem atento, um homem atencioso, um homem presente, um homem honrado, tudo isso eu acho importante. Inclusive a doutora Valéria Zalesco, Valesca Zanello, desculpa, eu sempre faço isso. Ela tem um livro muito bom que se chama Masculinidade e Dispositivo de Eficácia, onde ela fala que os homens, eles escutam uns aos outros. Eles não vão ouvir as nossas reclamações, porque basicamente é isso, né? O feminismo faz lobby para mudanças, para que a gente ocupe espaços de equidade. Igualdade não é igual a equidade. E eu acho que é ruim a gente reagir dessa maneira, antecipando um movimento que a gente não sabe qual é necessariamente. Porque tem dois tipos de grupos de masculinidades. Tem o tipo de grupo de masculinidade que fomenta o ódio, que realmente quer dizer que as mulheres são inferiores, que elas são menores, que elas tinham que, enfim, determinar o que elas tinham que fazer. E tem outro tipo de grupo que é reflexivo, que são homens que vão se encontrar e dizer, poxa, a gente precisa falar mais sobre os nossos sentimentos. A gente precisa marcar nosso médico sozinho. A gente precisa assumir nossa parte na economia do cuidado. Tem muita coisa para os homens conversarem. Eu acho difícil. Eu acho que a nossa sociedade não deu esse espaço ainda. E eu acho que eles devem procurar e ter esse espaço e ter também o mesmo acolhimento que eu estou dizendo que as vítimas de estupro têm que ter. Os homens também têm que ter, se eles não estiverem buscando violência. Então eu acho que, enfim, o ambiente das redes faz isso com a gente, né? Ele faz com que a gente queira primeiro passar um julgamento em relação ao que está acontecendo sem, de fato, saber o que foi. Então, homens tentando ser mais éticos, tentando se ouvir, mesmo ainda mais que teve o grupo das mulheres, eu acho que se quiserem ter o grupo dos homens na OAB, mas assim, vai ser tipo 80% das pessoas lá, sei lá, quantos por cento que hoje em dia são advogados, entendeu? Então, assim, já é um ambiente prioritariamente masculino. Acho que é por isso que eles mesmos não veem motivo para fazerem um outro.